Muito bem, amigos. Meu nome é Sônia, eu sou de Brasília, sou do Colégio Allan Kardec, né, em Sobradinho. Disse um sábio que dar aulas para professores, para mestres, é fazer mágica para mágicos. E é uma pura verdade, porque todos vocês conhecem tudo e conhecem até muito mais, né? Então já sabem tudo o que vai acontecer. Mas eu conto com a colaboração de todos para que a gente possa conseguir hoje sair desta sala levando no coração alguma mensagem que certamente os espíritos já prepararam para cada um aqui, né? Porque cada um de nós temos uma equipe que atua conosco em nossas atividades e se não atuamos ainda, com certeza estamos nos preparando para a gente atuar posteriormente. Então, muito bem. O nosso tema é professor-aluno. É um tema muito importante. Ele não é tudo, porque no processo educativo, vários fatores estão envolvidos. Todos sabemos. Quem é professor já que aplica, que atua como professor? Boa parte, né? Pode entrar. Você é dessa salinha? Pode vir aqui, por favor. Aqui, ó. Deixa eu dar uma carimbada no seu crachá. Esse é de ontem e esse é de hoje, tá bom? Então, o que acontece? Não é tudo professor-aluno, mas é essencial. Esse relacionamento entre nós e os alunos. Isso tem que ser construído, isso tem que ser preparado. E nós, ao longo da nossa prática, a gente tem como desenvolver isso, utilizar alguns recursos. E eu tenho certeza que vocês estão aqui para isso, para pegar alguma dica, para fazer alguma reflexão, para que hoje você saia dessa sala um melhor professor, né? Então, para isso, antes da gente iniciar o nosso tema, a gente aquecer os nossos motores, eu vou precisar de 2 voluntários. Pode deixar sua bolsinha. Vocês vão ver que essa aula é fora do padrão que eu acho que vocês já andaram vendo por aí. Aquelas coisas bonitinhas, projetadas, textos maravilhosos, né? Então, hoje o esquema é outro. Você é a Edna, né, Edna? Muito obrigada. Mas a Edna não pode ser sozinha, nós precisamos de mais um. Quem vai ser? A nossa voluntária lá. É a Eliana. Falei. Eleana. É diferente o dela, né? Então, eu trouxe de Brasília 2 modelitos aqui, que nós vamos vestir nas nossas irmãs, tá certo? Eu talvez vou precisar de um ajudante aqui para me auxiliar, para a gente vestir esses modelitos nas nossas irmãs. E depois vocês vão observando e vocês vão ver se vocês acharam que ficou bom, tá certo? Muito bem. O que vocês acharam? Tá bonito?
Não? Ah, eu achei bonito. Verde esperança, né? Então agora nós vamos dar para as nossas irmãs, a Eliana e a Edna, uma tarefa. Porque nós, professores, temos tarefas, não temos? Então nós vamos dar uma tarefa. Elas vão distribuir água para todos nós. Jesus, quando estava no poço de Jacó, vocês lembram dessa passagem? Chegou quem? Uma samaritana, né? Que ela foi buscar a água, porque Jesus pediu a água, não foi? Qual foi a água que é a água da vida? É a água do poço? Ele disse que ele tinha uma água e que quem bebesse daquela água jamais sentiria sede. Não foi isso? E que a própria pessoa que bebesse essa água se tornaria também uma fonte, né? Podendo ofertar a outras pessoas. Então, que água seria essa, gente? Os ensinamentos, né? O seu evangelho, a sua leitura, os seus ensinamentos. Então, vamos colocar aqui, a nossa irmã chegou agora, né? Alguém pode ajudá-la com a cadeirinha? Aqui, ó, sua nova bolinha, Maria, é essa aqui, tá? Seja bem-vinda. Então, aí, você não recebeu? Olha, você passou e eu não vi. Pronto, seja bem-vinda. Então, as nossas irmãs têm uma tarefa, oferecer a água da vida para nós. Quem é que gostaria de receber a água da vida? Ah, eu quero também, nunca mais sentir sede, não é? Então, vamos lá. Vamos lá, vocês podem fazer, tá aqui. Tá bom? Fiquem à vontade. Pode. Você tem ajudante aí, vocês duas. Não, eles só podem ver. Uhum. Não pode rasgar no meu modelito, né, gente? Quem é que quer a água da vida aí? Ei, nossa, eu também quero. Uai, vocês estão com uma tarefa, né? Pensem bem, usem inteligência. Muito bem. Ficou mais fácil. Palmas para elas, né, meninas? Que coisa boa, né? Então, a gente fez uma vivência, que a gente chama, né? Se oferece para quem quer a água da vida e a gente vai seguindo, né? Quando a gente vivencia algo, a gente assimila melhor. Então é importante a gente lembrar disso na hora da elaboração das nossas atividades em relação aos nossos alunos. Então as meninas tiveram uma vivência e vamos refletir juntos. Elas tinham uma tarefa. Elas conseguiram por quê? Porque uma ajudou a outra. Se elas tivessem ficado indiferentes uma à outra, vocês acham que elas conseguiriam? Seria impossível. Cada um tem um papel. Se um não ajudar o outro nessa interação, nós não conseguiremos alcançar o nosso objetivo.
Então, não podemos nós planejarmos a nossa aula linda, maravilhosa, chegarmos, entrarmos e transmitir. Eu fiz a minha parte. E não estou preocupado com a parte do outro. Então, para que a gente consiga, para que o processo educativo ocorra, eu tenho que estar atento no outro e o outro em mim. É um ajudando o outro que nós conseguiremos, tá certo? Então tá bom, meninas. Como é que vocês se sentiram na experiência? Fala aqui. Um desafio para vencer, né? Assim, tentando superar, né? Para atender a expectativa de todo mundo e não ficar tão constrangida. Quando veio a ideia da ajuda, o que é que aconteceu, Eliana? Eu senti prazer, né? Porque eu estava um pouco angustiada, porque eu estava limitada por um certo, né, algum obstáculo, e daí a colega veio com a ajuda, né? E isso é importante a gente perceber que às vezes tem alguém que tem uma ideia que somada a ti favorece ao melhor, né? A melhor qualidade. Você se sentiu bem quando a solução apareceu? Senti prazer e segura também. Então é isso, tá bom, gente? Então nós introduzimos a nossa aula. Obrigada pela ajuda das meninas, elas estão de parabéns. Então, valham as palmas, né? Então agora nós vamos refletir sobre um pequeno texto que fala sobre isso, dessa importância dessa interação e dessa ajuda mútua. Tudo bem? Certinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Já te dei, né? Dei o seu número? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dei? 5. Seja 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2 você mesmo. 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, vamos responder as perguntas? Tudo na ponta da língua, como diz? Então, vamos ver a pergunta número 1. Deixa eu pegar aqui. Alguém pode me emprestar uma perguntinha? Não, deixa eu pegar aqui. Só para a gente acompanhar aqui, né? Vamos ver qual é o grupo que vai responder? Vamos lá. Bem no meio. Grupo verde. Cadê o grupo verde? Vocês mesmos, né? Que legal. Então vamos ver quem vai responder a pergunta. Número 3. Quem é o 3? Você e você. Então vamos lá. Qual seria o propósito que o texto se refere? Número 3, do grupo verde. Seria a comunhão íntima e a correspondência íntima com um determinado propósito em comum. Nós respondemos iguais. Então, né, a gente também respondeu a questão da parecida. Desculpa, eu achei que fosse a última questão que a gente fez para que outro grupo pudesse responder. Eu achei que fosse essa. É aprendizagem, né? Entre o aluno e o professor. Aí a gente citou até Paulo Freire, eu ensino aprendendo e aprendo ensinando.
Então, no momento que você consegue passar o conteúdo para o aluno te devolve também com a aprendizagem dele. Aí, esse propósito que nós lemos aqui, a intenção da comunhão entre o professor e o aluno é o estímulo para que o aluno só relembre aquilo que ele já sabe. Tem algum grupo que pensou diferente nessa questão número 1, que gostaria de complementar? Vamos ver aqui, a equipe preta. Acho que o propósito aí, a gente olhando o educando como espírito eterno, né? É a mudança de comportamento, né? A renovação de hábitos. É a questão daquela mudança de dentro para fora mesmo, que a doutrina nos propõe, né? Dentro do programa de reforma íntima na Casa Espírita, é que a escola espírita vai propor para o aluno no processo de renovação espiritual dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então, seria o processo de educação do espírito, né? Então, a gente entendeu assim como propósito principal dessa comunhão. E a mudança da conduta e do pensamento, não só do aluno, mas também do professor, né? Porque a gente percebe que no início das nossas atividades, a gente é levado a refletir sobre isso quando a gente faz o estudo da agenda da reforma íntima, quando faz o estudo do Evangelho de Lucas. Muito bem. Mais alguém gostaria de complementar a primeira? Não? Vamos para a segunda? Então vamos lá. Quem vai responder? É o grupo vermelho. Cadê o grupo vermelho? Grupo vermelho. Vamos ver quem é que vai responder? Quem? Ó, vamos ver. 5. Quem é 5? Você e você. Lê a pergunta e responde para nós. Como pode ser estabelecida uma íntima relação entre educador e educando? Essa relação ela tem que ser de amizade mesmo. O professor ele não pode colocar ali na frente como só ele na sala, né? Colocando só os pontos dele. Ele tem que se relacionar com o aluno. O aluno tem que estar sempre colocando também as dificuldades dele, ensinando também o professor, porque ali é um aprendizado, né? Não é só o professor que está ensinando o aluno também, mais do que nunca, está ensinando a gente. Então, nós aprendemos mais com eles do que eles com a gente, né? Eles nos passam o conhecimento deles também. Essa relação ela pode ser estabelecida através da confiança, né, que nós vamos despertar no nosso aluno, e também nós temos que conhecer a vivência dele, o meio em que ele se insere. Por quê? Porque a partir desse momento nós vamos buscar estratégias, vamos dar liberdade para que nós aprendamos com eles e eles também aprendam conosco, e buscar meios para que essa relação, cada vez ela se consolide mais e mais, né? Permitindo com que a gente possa despertar nele o gosto pelo estudo e que ele possa assimilar aquilo que apresentemos a ele, né? Para a próxima pergunta. Vamos ver quem vai responder. Ficou mais ou menos no meio. Vermelho de novo. Vocês são vermelhos, né? Sinto muito. Caiu de novo para vocês. O que vocês acham, turma? Eles que têm que responder? Vocês acham justo isso, né? Hã? Foi a sorte. Agora vamos ver quem vai responder. Vamos ver. Número 1. Quem é o número 1? Só vocês duas. Então, faça a pergunta e faça o seu comentário. Que fatores podem interferir nessa relação? Eu creio que a falta de diálogo e a falta de confiança pode interferir muito, porque se não há diálogo entre os dois, a problemática continua. Então a gente não consegue chegar
no nosso objetivo com o nosso educando. E com essa falta de diálogo, a gente não consegue ter a confiança dele. E ele não consegue abrir e a gente não consegue o nosso objetivo, que é ter uma boa relação. Para mim, são vários fatores, como ela já falou aí, né? E essa falta de confiança, muitas vezes ela é gerada pelo autoritarismo, né? Eu estava até compartilhando aqui com eles que quando eu iniciei, né? Eu achava que eu, como estava lá na frente, tinha que, né? Só eu que falava, só eu que tinha que comandar. Mas não é bem assim, né? E isso estava dificultando. Então, com o passar do tempo, com a experiência, a gente vai vendo que tem que ser diferente, tem que interagir com o aluno, né? Tem que procurar conhecer o nosso aluno, né? Procurar ver quais são as dificuldades dele, trazer ele para perto de nós, né? No momento das nossas aulas, estava até comentando que como tem o ajudante do dia, né? Lano, vem aqui, me ajuda a entregar a agenda, me ajuda a entregar o livro. Então, é esse compartilhamento que vai fazer a diferença, né? Então, o autoritarismo ele tem que ser abolido, né, da sala de aula. Tem algum grupo que discutiu algum outro fator que também achou que seja significativo, que não foi falado? O que queiram fazer o comentário? Não? Muito bem. Então, vamos à próxima, né? Amarelo, grupinho amarelo. São vocês? Vamos ver então. Todo mundo com o coração na mão, né? Vamos ver quem vai responder. Número 3. Quem são? Você e quem mais? Só deu um 3 nesse grupo? Então, abandonou? Tem gente que pula o barco, não pula? Vamos ver a número 3. E todo mundo. É a 3? Não, é a 4, né? 4. Todos vão ajudar a nossa irmã. Como resolver a questão quando não há uma irradiação de um para com o outro para que haja aproveitamento das lições? Tem que pensar, né, nas várias formas de estar aproximando, né, daquele aluno, né, que tem mais problema, né, assim, de interação com o professor para que dê certo. Vamos ver aqui o comentário da nossa irmã que ela vai fazer aqui. Então, o professor, ele está na condição de adulto. Então, assim, nesse momento, ele que tem que resolver essa questão. E ele, que com a vivência que ele já tem, né, então baixa a guarda, né, reflete. E realmente não é questão de se humilhar, mas é questão de reconhecer que ele ali vai ter que agir de outra forma. E quando a gente não consegue mais nada, a gente abraça. E aí depois a gente vê o que faz. Então, nós que somos espíritas, temos o conhecimento, sabemos que o acaso não existe. Nós não temos em nossa sala de aula, por acaso, alguns alunos. Muitas vezes são trazidos espíritos de compromissos anteriores nossos. E às vezes aquela dificuldade que nós temos de ao aproximarmos deste aluno, e a gente sente na alma um batimento cardíaco diferenciado. Então, nós sabemos que um está comprometido com o outro. E nós estamos juntos novamente para a gente ter a oportunidade de reatar, de reaver esse relacionamento. E nós, como adultos, como você mesma lembrou, temos no momento o comando. E nós temos muitos recursos na doutrina espírita, não temos? Qual um que a gente poderia usar nesse momento?
Além do abraço, que você lembrou, a oração, né? O magnetismo, o passe. Muito bem. A próxima agora é a que vocês elaboraram. Confere? Então, nós vamos fazer diferente. Agora, nós vamos ver qual o grupo que vai perguntar para o outro que vai responder. Então, o grupo vermelho, quem é? Vocês vão perguntar. Ah, agora chegou a vez. Vocês vão fazer a pergunta para vocês. E o grupo vermelho vai responder. Então, vocês... Oh, não pode não, turma? E aí, o que vocês acham? É perseguição ou é compromisso? Está viciada a roleta. Não, vocês vão conseguir. Quem vai fazer a pergunta? Você? Como fazer a interação entre professores e alunos? Então, essa relação, igual a colega falou aqui também, da confiança, a gente tem que, com que haja confiança, o aluno sinta confiança no professor e ele também tenha confiança nele mesmo. A gente tem que torná-lo um aluno seguro, se ele se sentir seguro, que ele consegue, e tudo, ele tem que dar segurança para ele também. A gente tem que passar essa segurança para ele. E com isso, e a gente também tem que sempre elogiá-lo. Não precisa elogiar na frente dos outros, para os outros não ficarem assim, tristes, né? Então, na hora que ele estiver perto da gente, a gente faz um elogio para ele. Nossa, como é que você está desenvolvendo? Porque eu tive um aluno muito difícil, ele não queria prestar atenção. Ele já estava escrevendo cursivo, mas assim, na leitura ele não tinha aquele desempenho, aquela aprendizagem. Então, eu procurei aproximá-lo, sempre fazendo elogio. Eu falei, nossa, você desenvolveu muito bem na escrita, que bom que você está desenvolvendo. E sempre elogiando. E agora eu consegui que ele já está lendo também. De tanto eu levantar a autoestima dele, né? Ele se sentiu assim que ele conseguia, que ele era competente, tudo. A partir daquela segurança que ele passou a ter nele mesmo, ele desenvolveu. E ele está muito bem, até o comportamento dele está bem melhor. Ele dá um trabalho. Nosso colega quer dar outra contribuição. O que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento? Então, com o vermelho, então vamos lá, né? Eu acho que é interessante nós também conhecer o contexto dessa criança. Porque você tendo essa criança, a realidade dela, você consegue observar ela com outro olhar. São diferentes, né? Cada um carrega a sua particularidade. E quando eu mostro e eu apresento ao meu aluno que eu sei quem ele é, como que ele vive, e as características, tanto morais e afetivas, isso faz com que ela sabe quem eu sou, ela sabe o que eu preciso, e eu também sei quem é ele, quem é meu professor. Isso fortalece. E ele se sente seguro, porque às vezes ele não tem no seu lar. E ali o professor, eu tenho. Então ele sabe que eu vou precisar disso, ele sabe que é isso que vai me fazer crescer. E o que ele está falando é verdade, porque ele sabe quem eu sou. É o conhecer o aluno, o contexto dele. Eu acredito, né, não só na escola espírita, mas em outro trabalho que a gente também já desenvolve, é parte, primeiramente, se aproximar do aluno, né, criar uma afinidade, fazer com que o aluno seja seu amigo e vice-versa. A partir do momento que ele percebe que você quer o bem dele, ele começa a criar um vínculo com você. Então, aquelas barreiras que ele tem vai caindo. E aí você começa a usar as táticas que a gente pode ter de engrandecer, né, de valorizar, de fazer que aquilo é benefício dele, não só do professor, e isso vai facilitar o seu trabalho. É isso que eu faço quando eu tenho uma situação dessa. Muito bem, vamos ver aqui, o nosso irmão também tem uma contribuição.
Na nossa escola, nós temos as visitas daqueles alunos problemas, né? Então, a partir do momento que você passa a conhecer a família, que quando o aluno é problema, ele está trazendo problema de casa. Então, nós fazemos essa visita para conhecer a família das crianças e saber o problema. E a partir do momento que você, né, fica conhecendo, aí você vai lidar com ele diferente, tentar ajudar. Então, nós fazemos essas visitas. Conhecimento da realidade, né, desse aluno. Muito bem, gente, vamos lá. Preto vai perguntar. Vamos ver se é o vermelho que vai responder? Hã? Vocês estão usando um magnetismo forte. Ficou no meio. No meio. Verde. Vocês. Então, vamos lá. Vocês vão fazer a pergunta e o verdinho vai responder. Cadê a perguntinha? Como desenvolver um vínculo entre professor e aluno para favorecer o processo de ensino-aprendizagem? Ficou fácil, porque a pergunta já está no ar. Complementando as ideias, a motivação pelo qual ele sai de casa para ser professor, né? Para estar naquela sala, para respirar aquele momento com o seu aluno. Então, é um hábito diário do professor, né? Se preparar para esse momento, se adequar magneticamente para esse momento, vibrações com esse momento, né? Então, é importante o professor lembrar que ele é médium nesse momento. E canalizar, e estou falando enquanto professor da escola espírita, canalizar essas intuições, esse planejamento preparado, de acordo com a metodologia da escola espírita, todas aquelas adequações que nós temos que estar atentos, a questão da prece, antes de começar o planejamento, as intuições que nos são reservadas, né, vão facilitar esta capacidade de interagir com esse aluno da melhor maneira possível, porque, como ele falou, a importância da visita aos lares e as questões íntimas, né, daquela questão que às vezes a gente não percebe naquele primeiro momento, intimamente ela vai ser trazida para nós, né? Então, se nós estivermos intuídos, magneticamente trabalhados, né, dentro dessa motivação, dessa capacidade de estar ali todos os dias, é claro que nós não somos, vamos dizer assim, obrigados a estar bem todos os dias. Nós temos nossos problemas. Mas é importante a gente respirar, fazer uma prece. Se a gente não estiver bem, pede alguém para chegar para a sala. Fica aqui um pouquinho para mim. Preciso tomar uma água, preciso fazer uma prece. Retomar esse ser íntimo que você tem dentro de você. Porque é naquele momento ali que você vai ser útil para aquela criança. E muito mais do que doar, a gente vai receber. A gente está ali, não é por acaso, né? Então, essa interatividade, essa relação, vamos lembrar, né, no nosso exercício de ontem, nas apresentações, quando a Cláudia fala, né, dessas crianças que nos chegam, muitas vezes foram nossos filhos. Então, é uma necessidade nossa também, né? Falando com as colegas, muitas vezes a gente se depara com uma criança que ela não se afiniza conosco e a gente também sente alguma coisa diferente. Então é a hora da gente fazer os porquês íntimos. Por que será? O que eu devo fazer para quebrar essa barreira? Ter um olhar mais profundo para aquele ser e para conosco, né? Porque existe, de uma certa forma, que nós estamos falando aqui de vidas presentes e vidas passadas, nós não podemos esquecer desses seres reencarnantes que somos
E os vínculos que trazemos, às vezes, desconhecemos. E esse será o momento de fazer essa análise e quebrar a barreira e fazer com que esse aluno, que esse serzinho, aceite, comece a haver, então, entre ambos, a irradiação, a afinidade, para se alcançar o objetivo proposto. Então, a gente que está assim, faz parte da equipe gestora, que está de fora da sala de aula, às vezes o professor traz o aluno, ó, toma esse menino que eu não aguento mais, eu não quero ficar com ele. Então, o professor não pode perder a chance de criar o vínculo, de estabelecer esse vínculo. Ele perde o respeito com essa criança. Não, assim, depois ele não consegue se relacionar com a criança, né? Porque ele derrubou, estragou, atrapalhou aquela aula que ele tinha planejado. Então, assim, pede ali, como ela falou, vem cá, fica com essa turma, porque eu vou ali numa salinha conversar com esse menino. Olha no olho dele, abraça, né? Como ela disse, abraça e vai saber como que ele está. E fala também que você... Olha, quando você faz aquilo, eu fico com raiva também. A gente é humano, né? A gente se expressa. Fala assim, como que nós podemos aproveitar essa aula? Fala para a tia, como que a gente vai aproveitar esse momento? Eu gosto muito de você. Aquele dia você estava tão bonitinho. Sabe, assim, não perder a oportunidade de criar esse vínculo. Porque aí a gente tem aquela criança, sabe que ele mora, por exemplo, na fazenda, ou que o papai está preso, a gente vai saber da realidade dele. Então, a gente vai dar conta de ajudar, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Então, menino difícil, a gente não passa para coordenação. Eu crio um vínculo com ele, eu vou ficar forte com aquele que está atrapalhando a minha aula, né? E... nesse momento que a gente pediu para sair, fica aqui alguém que eu vou conversar com essa criancinha, a gente faz prece, né? Convida ele para fazer uma precezinha, e às vezes o menino é como ela disse, né? A gente sente aquela dificuldade, né? Então a gente põe o nominho dele no caderno de vibração. No nosso culto no lar, está lá o nominho do menino, porque a gente vai, de repente, é o menino que vai passar a gostar de procurar até ele sair no 9º ano, sabe? Ele te busca sempre. Eu digo assim, é um momento de reparação, porque nós não sabemos quem fomos, eu e ele, né? Eu acredito também, assim, é uma estratégia muito importante que a gente não pode esquecer, é buscar a família para junto conosco, né? O trabalhar, apresentar a proposta, apresentar as ideias e trazer a família para próximo da escola, porque a família, o aluno fica ali conosco 4, 6, 8 horas no máximo, e o restante ele fica com a família. E quando a gente trabalha algumas situações, é necessário a família estar se inserindo, a família estar junto com a gente, né? Então, são buscas que a gente tem que fazer, estratégias que a gente vai fazendo. Educar é uma arte, né, que a gente não tem uma receita pronta, mas que a gente precisa. Eu acho que a maior linguagem, a maior essência da educação é o amor. Bem, aqui, ô, coisa boa, agora incendiou, assim que a gente gosta. Porque a gente entende que o processo educativo não é de fora para dentro, é de dentro para fora, não é isso? Então nós estamos tirando de vocês. Nós achamos importante também que nós temos as ferramentas, né, professor, que é o do tratamento, levar a família com o aluno para fazer o tratamento espiritual, que é muito importante. Hoje de manhã, eu e a colega, nós estávamos comentando justamente sobre esse assunto. E eu falei para ela assim que eu sou coordenadora pedagógica de um programa Jovem Aprendiz que presta serviço, né, para uma comunidade também, e é do Lar Maria de Lourdes, né? E quando a gente fala da espiritualidade, dá a impressão que é como se fosse um bálsamo, né, que vai aliviando, né? E em alguns momentos, como o meu ensino é mais técnico, então, a espiritualidade ela tem que entrar com muita delicadeza por trás, sabe? Então, o meu trabalho fica um pouco mais árduo, porque ele está fora do centro espírita, né? Eu fico na ponta, lá na frente, sou a retaguarda. E estou numa fase difícil porque eles estão em torno de 14 até 17 anos. Então, é a fase da adolescência, é o período mais complicado deles. E eu estava comentando com uma colega que nós tivemos em Tangará uma experiência com um professor espírita, que a gente contratou para trabalhar com a gente,
e que ele, por ser um senhor já mais idoso, dotado de conhecimentos assim fantásticos, mas não conseguia fazer essa interação. Um homem assim admirável como educador. E mexia e virava, ele colocava aluno para fora da sala. Mexia e virava, botava aluno para fora da sala. Aí um dia eu fui chamada na instituição e eu falei assim, professor, eu tenho uma novidade para você. Por quê? Você vai ter que dar aula dentro da sala e fora dela. Aí ele brincou e falou assim, não é, menina, mas eu não estou entendendo. Eu falei, sabe por quê, professor? Porque qualquer situação você põe o aluno para fora. E sabe qual que é o prazer dele, professor? É o trajeto de sair para fora. E não vou fazer o contrário agora. Você vai ficar para lá de fora, eu vou ficar para lá de dentro. Aí ele pensou, né? Montou, meninos, a situação lá ficou tão precária em relação a isso, eu falo assim, porque esteja um estágio de violência, que ele chegou de tomar uma porrada de um aluno. E aí a gente teve que estudar uma estratégia para poder fazer esse apanho com ele, sabe? E aí ele começou a refletir, sabe? A gente não toma assim mais light, porque até para lidar. Porque igual ele falou assim, é porque você não está na minha pele. Eu falei, tô, professor, tô lá em Cuiabá, na mesma situação que você. Só que pensa na alegria de um adolescente quando você bota ele para fora. Ele queria isso. E você fez exatamente o que ele queria. Eu falei assim, aí ele falou, mas Meire, que estratégia? Eu falei, professor, põe ele perto de você. Ele, com certeza, ele te provoca porque ele deve ter algum problema com você. Você já pensou você ter que ficar do lado de uma pessoa que você não quer estar? Aí ele pensou e terminou usando essa estratégia, porque é isso que eu faço na minha sala, sabe? Porque a gente fala assim, professor, a gente é todo espiritual e tal, mas a gente sabe, gente, que tem aluno também que ele olha para sua cara e ele fala na sua cara que ele não gosta de você. E ele vai ficar 1 ano e 4 meses comigo. Agora, você imagina a minha relação com ele durante 1 ano e 4 meses, se a gente vai conseguir se entender nesse processo se ele não gostar de mim. E eu falava bem assim, teve alunos que falavam assim, professora, dá um jeito logo, manda esse cara embora, porque lá eles podem ser demitidos, né? Eu acabando de falar para o colega, eu falei assim, não, ele não vai, sabe por quê? Jesus pôs um lacinho nele, com uma etiqueta, e quando assinou e falou, isso aqui é para Meire. E eu não posso recusar meu presente. Você recusa presente? Não. Independente se você gosta dele ou não, você tem que aceitar o presente. Então, e é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai aceitar o nosso presente e vamos até o final com ele. E só para resumir, professora, essa é uma estratégia que eu trago para perto de mim. Por mais que eu também não queira, porque se ele é terrível lá, ele perto de mim, ele vai me atrapalhar. Mas ele vai ficando, ele vai se aproximando, ele vai aprendendo a gostar. E, com certeza, é questão assim, de alguns meses, né, porque eu fico mais pouco tempo com eles do que uma escola circular normal, eles, quando eu assusto, eu não preciso mais colocá-los, eles já vêm. A coisa funciona. É só aquela questão do uso da paciência e sempre lembrar, todas as vezes que eu tenho um desafio desse em sala, eu lembro do lacinho e da etiqueta. Falei, obrigada, Jesus, porque esse veio de lacinho. Aí... Você quer complementar? Uhum. Eu trabalho numa escola, né, que é o Lar Espírita Irmãs de Lá. Então, às vezes os nossos balanços, nós estamos na sala de aula, a gente olha para os balanços, eles estão balançando, olha para os brinquedos de roda, eles estão rodando. E aí eu uma vez perguntei ao amigo espiritual e ele disse, você acha que só os alunos encarnados? Nós temos espirituais matriculados nessa escola. E aí eu me perguntei, mas vocês não têm outras escolas? E ele me perguntou, as nossas crianças precisam da interação da escola de vocês. Então, elas influenciam as crianças, elas brincam com as crianças. Temos crianças que conversam sozinhas nas salas de aula com os amigos, né? E 90% das nossas crianças são evangélicas e temos que lidar com isso tudo, né? E temos também a influência dos amigos dos nossos ainda não amigos, né, como diz nossos amigos espirituais, que não querem que aquela criança aproveite o conteúdo das aulas ou façam um crescimento ali.
Então, nós não podemos esquecer, pelo menos essa é a orientação que nós temos, que nós não estamos só com os alunos encarnados dentro da sala de aula. Nós também lidamos com uma equipe grande de alunos desencarnados, e não diferente de uma equipe grande de amigos espirituais também que estão ali a nos auxiliar. Então, precisamos dessa interação, lembrar sempre que temos os encarnados e os desencarnados dentro da nossa sala de aula. Temos os amigos espirituais que nos intuem e muita responsabilidade, que a nossa responsabilidade não é só com os encarnados, né? É também com o que a gente diz para os encarnados, refletindo nas crianças desencarnadas. Nós não temos ainda a escola, nossa escola está em construção, né, o espaço físico. Mas na reunião mediúnica a qual nós participamos, é visualizado, né, e também colocado por crianças espirituais que vêm nos dizer, até colocou para mim esses dias, tia, eu vou estudar naquela escola, né? Você não está vendo como está bonito lá? Aí eu ouvindo, né? Ele falou, você não está vendo, porque construiu uns paredões lá e você não está vendo. Ou seja, a estrutura espiritual já está pronta lá, né? Então, eles descrevem isso para a gente, eles falam, nós seremos alunos dessa escola. Você deixa a gente estudar lá? Isso não é uma vez ou outra. Volta e meia eles estão trazendo nos inteirando, né, dessa realidade. Eu queria colocar um ponto importante. Eu não sou espírita, tá? Assim, minha família é católica, sou catequista também. E eu conheci o espiritismo quando eu estava fazendo a faculdade, porque o Lar Maria de Lourdes ele tem a faculdade também. Fiz todos os meus estágios. Hoje eu sou coordenadora lá do lar. Só que assim, apaixonada pelo espiritismo hoje. E o que eu vejo hoje que está faltando? Os professores que são espíritas estão faltando acreditar um pouquinho mais no potencial da escola espírita, né? Eu vejo que a maior dificuldade é vocês entenderem como isso funciona. Eu sou professora no município também. Então, eu fico na parte do período da manhã no educandário e à tarde no município. Eu aplico certas coisas que eu consigo adequar, eu aplico na minha metodologia à tarde. Tanto que eu estava até falando, nós vamos ter um desfile agora, eles queriam as crianças comportadas, então vou ter o desfilar pelo educandário e pela escola representando. Porque já é diferente o comportamento. Porque a gente educa para a vida, né? Um aprendizado que quer dizer, quando a gente fala vida, a gente está falando que ela vai levar com ela onde estiver. Né? Então vocês devem acreditar em tudo isso que está sendo colocado aqui, porque é vocês que vão fazer. Né? Quando a gente fala assim, a gente deposita tudo num coordenador, não é um coordenador, é vocês que estão na sala, é vocês que vão estar fazendo isso concretizar. Acredite no potencial que é a metodologia espírita. Eu realmente vejo que ela é o futuro. Eu não vejo outra metodologia com que tenha essa capacidade. E olha que eu estou estudando, e muito. De todas isso, até a BNCC, que agora veio aí, para quem já sabe, eu identifico ali dentro daquilo ali muito da metodologia espírita. Sabe por que eu sei também que tem? Porque o secretário de Educação do Estado, um dia que eu estava no Vantuil, lá em Cuiabá, ele foi lá para ver o que tinha de diferente naquela escola, porque todos os pais tinham lista de espera. O que tinha de diferente que todo mundo queria lá naquela escola espírita, mas não queria na outra, no mesmo bairro. Isso. No atendimento na escola que eu trabalho mesmo, é poucos espíritas, é católico, evangélico, e os pais não deixam de jeito nenhum de deixar suas crianças estarem lá. Tem a discriminação? Existe sim, porque ainda não tem conhecimento. E o que aconteceu? Quando vem os pais, às vezes falam, aqui faz isso, aquilo. Eu falei, mãe, eu sou católica, tá? Eu falo assim. Então, assim, o que falta? O estudo, às vezes, da própria religião da pessoa, porque o que eu percebi dentro da minha religião e espiritismo? Muda-se muito os nomes só, tá? A essência é a mesma. Muda-se os nomes,
mas o ideal é o mesmo. Então, assim, a gente percebe que quando a pessoa discrimina, ela não conhece nem a própria religião dela. Mas eu deixo aqui o meu recado de relação professor-aluno de metodologia espírita. É esse o caminho. Não tem o que você questionar, tem agora que você aplicá-la na sala de aula. Isso é essencial. Né? Eu vejo assim, vocês que já estão aí muito mais à frente, né, no estudo, que a gente sabe que é eterno aprendido, mas vocês devem confiar nesse trabalho. Enquanto vocês não fizerem isso, isso não sai só do papel. A gente sabe de lugares que já está acontecendo, tem a mudança. Existe a mudança. Eu escuto lá, já escutei lá a tia Lise, né, que me fala, porque o carinho é tanto que você deixa de ser professora e você é tia Lise, né? Então é tia Lise para lá, tia Lise para cá. Eu entro assim, é difícil até às vezes se locomover, porque eles vêm abraçando. Né? Mas isso foi um processo aplicado do que a gente estuda aqui, ó. Não tem nada diferente. Quando falou lá da homogeneidade, eu falei, é isso aí, é isso mesmo. Se todo mundo fizer, o resultado vai ser incrível e vai ser a curto prazo ainda, né? Não precisa um prazo muito longo. Então, esse é o meu recado para vocês. Acreditem. Muito bem, gente. Olha que fantástico, né? Foi tão bom que o tempo passou, a gente nem sentiu. Eu preciso encerrar a aula. O que ela falou ali, nós temos uma escola lá em Catalão, nós temos 250 crianças. Quando nós iniciamos, a Maria, nós saímos nas casas, chamando aluno, e tem escolinha e tal. Hoje nós temos 250 alunos, tem mais de 600 espera, querendo vaga. Então, quer dizer, a nossa escola tem... Né? Então, eu acho que isso, eu acredito que esteja em todos, né? A questão do aprendizado. Última vez aqui para a gente poder caminhar. Nós temos que sair 11h15. Só para reforçar que todo mundo falou, e que a professora falou por último ali, da questão da gente ter a visão espiritual do trabalho, né? Acho que nós somos espíritos e muitas vezes não temos a visão espiritual do trabalho. Né? A gente tem a visão terra a terra, esquece. Porque diante das dificuldades do dia a dia, da rotina pesada, às vezes ali, de lidar com o aluno, se esquece desse aspecto espiritual do trabalho. Nós fazemos um grande trabalho de obsessão em massa na escola espírita, né? Dos pais, das crianças, de nós mesmos. Então, às vezes nós esquecemos de fazer a prece pela criança, de passar a criança, a família na corrente magnética, né? De fazer vibração por eles. Ou seja, se aquela criança é difícil, nós estamos fazendo a prece pela criança todos os dias, porque isso é uma maneira de você envolvê-la vibracionalmente. Né? O trabalho é um trabalho de magnetizar, né? De envolver. E a gente sabe que o trabalho de desobsessivo muitas vezes levam anos para ter efeito. Né? Então não é uma coisa da noite para o dia, são vários espíritos em processo de evolução. Esses espíritos que são desafios, são espíritos em processo de evolução igual a nós. Né? Então é importante a gente lembrar da prece. Porque a gente se esquece, nós somos espíritas e não utilizamos os recursos que nós temos à mão para atingir aquele espírito, muitas vezes. Né? Bom, amigos, eu fiquei muito feliz. Porque nós conseguimos tirar de todos, né, os seus pensamentos. E essa troca de experiência realmente é fantástica. Eu tenho que só compartilhar com vocês do que a gente estava previsto fazer também. Né? A gente havia selecionado 4 textos do Evangelho, porque o maior ensinamento é do nosso Mestre. E às vezes a gente esquece de buscar no próprio Evangelho as respostas. E lá está tudo. O Evangelho tem tudo que a gente precisa. Né? E como foi lembrado, o Cristo, o único título que ele aceitou para ele foi de mestre. Ele curou, não considerou médico. Ele era bom, ele não aceitou o título de bom, e etc. Né? Mas o de mestre, ele aceitou. Então, ele veio a este planeta, ele criou, ele organizou esse planeta e veio até nós como educador de almas. Então, Jesus veio nos educar e trouxe o seu ensinamento. Então, lá é uma fonte segura que nós devemos buscar tudo aquilo que a gente precisa
para orientar os nossos passos, né? Então, nós tínhamos escolhido aqui 4 aspectos importantes da interação professor-aluno que nós não podemos deixar de lado, que é o primeiro deles, a autoridade. Nós temos que usar de autoridade. Nesse momento, nós somos autoridade. Então, aqui tem o texto que nos ajuda a entender. Nós também somos, enquanto professores, temos que usar o recurso do exemplo. Como que nós queremos mudar os outros se nós mesmos não fazemos? Então, o exemplo é uma outra coisa muito importante para que a gente possa pensar que nós temos que dar o exemplo para depois exigir. Está lá no Evangelho. Um outro aspecto é a compreensão. Então, vocês citaram isso, trouxeram algumas questões, né? Compreensão da realidade, mas essa postura de compreensão do discípulo com o mestre, né? Então, aqui tem um trecho do Evangelho que cita essa parte de Jesus fazendo isso com a gente, como nosso educador. Ele usou de autoridade, ele usou de exemplo, ele usou de compreensão. E um outro aspecto para a gente fechar, porque são inúmeros aspectos. Nós pegamos só 4 que eu estava com a esperança que ia dar tempo, né? O último que a gente tinha escolhido, o amor. Esse é o principal. Porque Jesus usou do seu magnetismo, do seu amor pela humanidade, para transformar as criaturas e marcar uma época. Ele marcou a humanidade antes e depois dele, né? Então, tem outro trecho que foi escolhido do Evangelho que sinaliza essa postura desse educador, desse mestre, para conosco, discípulos. Eu vou disponibilizar depois para vocês podem levar tudo que vocês quiserem, tá certo? Nós só vamos finalizar agora. Eu vou precisar da ajuda só para a gente formar aqui a última dinâmica. Vocês aqui tinham ficado com amor. Olha que tarefa difícil, hein? A compreensão aqui com o grupinho amarelo. Amarelo é aqui? Não, é aqui. Compreensão. O vermelho perseguido, né? Foi tão perseguido na turma hoje, né? E o exemplo. O que é que nós vamos fazer? Nós temos alguns minutos antes da prece, não é? Vocês podem observar que atrás tem um quebra-cabeça e nós precisamos montar aqui nesse chão essa frase, porque essa frase é de Jesus. E essa frase... Vamos lá? Vamos montar aqui? Vamos ver. Fazer... aos outros. Qual o próximo seria? Será que está incompleta? Ah, esse jovem maravilhoso vai ler para nós. Vem cá. Você vai ler a frase para nós. Fazer aos outros o que gostaríamos que outros nos fizessem. Essa é a regra áurea. Vamos fazer para os nossos alunos aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco, né? Tenho certeza que se nós fizermos isso, nós não vamos errar nunca, né? Porque estaremos dentro do Evangelho de Jesus. Tá bom? Então, eu agradeço muito o carinho, a colaboração de todos vocês. Foi maravilhoso, foi muito bom estar com vocês.